bem? Está começando mais um Esporte na Rede para você que está conectado com a gente aqui no DMTV, a sua TV no web. Hoje é terça-feira, é dia de falar de rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos as consequências da última rodada, né? E nós temos algumas consequências a serem ditas aqui. Temos também sobre mais uma mão leve do STJD. Como assim? Como assim? Busca os DVDs lá, né? Traga os DVDs, mostra o DVD. Tudo bom, gente? Tudo bom, Alex? Bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia a ele. Ontem tivemos um atropelo do São Paulo em cima do Goiás, né? Eu ainda estava torcendo para o Goiás fazer uma bela partida lá no Morumbi, mas não foi dessa vez, né? E a gente vai falar sobre essa rodada perdida aí da Série A. Tudo bom, Hélio? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, Alex. Bom dia a você também, claro, e bom dia a todos que nos acompanham pelo DMTV e pelo dm.com.br. Muito bem, vamos falar então sobre esse joguinho perdido da Série A que aconteceu ontem, né? E o São Paulo atropelou o Goiás, bateu de 3-0 no Morumbi e quebra aquela sequência de bons resultados do Goiás, né? E, claro, para a felicidade do São Paulo, juntamente com o empate do Cruzeiro, vê aí uma pequena esperança de, quem sabe, brigar pelo título, né? Faltando 7 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a esperança é grande, até porque a diferença são de apenas 5 pontos agora, né? Mas aí o Cruzeiro tem que tropeçar. E o Goiás não foi bem durante a partida, por mais que tenha tentado segurar a equipe do São Paulo. São Paulo é muito forte jogando em casa e contou com uma noite inspirada do Michel Bastos, que começou como lateral esquerdo, né, a sua carreira, mas atua mais pelo meio do campo. Luiz Fabiano fez gol e não foi expulso. Por incrível que pareça. Milagres. E ali nós vemos ali, saindo errado o jogador do Goiás nesse gol do Luiz Fabiano. Saiu errado, o Michel Bastos tomou a bola e só colocou para o Luiz Fabiano fazer o gol. E o Allan Kardec fazendo o terceiro gol, né, e fechando a conta a favor da equipe do São Paulo aí. 3-0 para o São Paulo, né, um dos centroavantes que eu acho que deveria, penso que deveria ter uma oportunidade na seleção brasileira, né, que é o Allan Kardec, e aí fechando a goleada do São Paulo. Tem um bom time a equipe do São Paulo, falta manter, né, a regularidade, é algo que a gente tem falado aqui, que foi questionado em relação não apenas ao São Paulo, né, mas a grandes clubes aí que tem a oportunidade, né, de estar à frente, né. O Cruzeiro só está à frente hoje porque ele manteve uma regularidade maior do que os seus concorrentes até aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas seja como for, o São Paulo ainda alimenta essa esperança de, quem sabe, conseguir morder aí a taça do Campeonato Brasileiro, apesar de que o Cruzeiro ultimamente também vem de irregularidades, né? O São Paulo já é um irregular nato, só que o Cruzeiro também começou a ter aí algumas irregularidades nas últimas rodadas. Empatando com o Palmeiras. Com o Palmeiras, tem tido uns tropeços aí, perdido partidas inesperadas, enfim. Importantes, né? Partidas que eram essenciais para ele garantir esse título o mais rápido possível, né? Porque já pensou se ele perde na última rodada ali, passa o campeonato inteiro com essa grande vantagem, né? E com a vantagem, não só na liderança, e aí... Uma vantagem grande, né? Uma vantagem grande, o campeonato inteiro, e perde no finzinho do campeonato, vai ser praticamente o que o Goiás fez no Campeonato Goiano deste ano. Liderou, chegou na final, invicto, aos 48 do segundo tempo. No campeonato inteiro, o que não podia perder. O único que não podia perder, ele perdeu, que era a decisão contra o Atlético, e perdeu no último minuto de jogo. Foi aos 48 do segundo tempo. E o São Paulo, o Cruzeiro tem pela frente alguns jogos bons, né? Ele vai pegar o Botafogo na próxima rodada, lá no Mineirão, depois pega o Criciúma, também eu acho que no Mineirão, e depois vai pegar o Santos no Pacaembu. Essas são as 3 próximas partidas do Cruzeiro. O Santos já não almeja mais nada, né? Embora ainda tenha uma remota chance de chegar à Libertadores da América, mas tem que torcer ainda pelo tropeço dos seus adversários. Em relação às outras duas equipes, pega o Botafogo, que vem de uma vitória de um clássico contra o Flamengo, vem com uma certa moral, mas que corre, né, para fugir do rebaixamento, faltando 7 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Porém, e o Criciúma é outro, que é o lanterna do campeonato, que também briga para não cair, briga para permanecer. Então, esses são 2 jogos pontuais para o Cruzeiro, no qual ele precisa garantir a vitória e os 3 pontos para não permitir que o São Paulo se aproxime mais.
O São Paulo também, os 3 próximos jogos do São Paulo, teoricamente fácil, mas como se trata do São Paulo, a irregularidade... E como se trata de futebol. De futebol é tudo uma caixinha de surpresa, e o São né? Paulo costuma, né, perder para os times que estão lá embaixo. Vai pegar na próxima rodada o Criciúma, né? Depois vai pegar o Vitória e depois pega o Palmeiras. Ou seja, só times que estão bem Só abaixo dele. 3 timecos, né? E os times do campeonato. e os times da zona do rebaixamento é os que costumam dar mais trabalho à equipe do Tricolor Paulista. Né? E não é de hoje. E o Criciúma, se eu não me engano, empatou no primeiro turno com o São Paulo. Empatou com o São Paulo, sim. Né? E o jogo foi no Morumbi, se eu não estou enganado. Bom, vamos dar uma olhada na classificação para a gente ter mais ou menos uma noção de como é que está essa briga. Tá lá, o Cruzeiro com 61 pontos, o São Paulo com 56, portanto 5 pontos de diferença do líder Cruzeiro, o Atlético vem logo em seguida com 54 pontos e o Internacional com 53. Brigando para voltar aí aquela dança das cadeiras ali, tá o Corinthians, né? O Fluminense vem logo atrás e o Grêmio. E o Santos também tem aí uma leve possibilidade de dar uma mordida ali na região da Libertadores da América. Agora, lá embaixo... Mas tem uma coisa, né? O Cruzeiro ainda está disputando a Copa do Brasil, né? Se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, temos uma vaga ali ainda a mais, né? Exatamente. É verdade. Mas assim, o São Paulo está com 56 pontos. Vai pegar, por exemplo, o Criciúma. O Criciúma, que é o próximo adversário do São Paulo, está com 30 pontos, literalmente o patinho feio da turma. O Cruzeiro, eu acho que pega na próxima rodada. Eu não lembro o que eu falei, eu acho que vai pegar o Botafogo. Vai pegar o Botafogo na próxima rodada, exatamente. Pega o Botafogo e depois pega o Criciúma. São jogos fáceis. São jogos fáceis. E depois, na terceira rodada, na próxima rodada, 2 rodadas após, pega o Santos, que também briga ali por um acesso a... Mas aí é jogo fácil também, para quem? Pro Cruzeiro ou pro Cruzeiro, né? Até porque às vezes a equipe se enfrenta pela Copa do Brasil também, Cruzeiro e Santos. Vão se enfrentar 3 vezes seguidas. São 3 vezes seguidas Cruzeiro e Santos. Porque tem um jogo do Brasil, tem a Copa do Brasil e depois tem o... Vem o jogo do Cruzeiro com o Botafogo. Não, mas aí vem esse jogo do Brasileirão antes, depois vai a volta do Banco. Depois mas vem esse primeiro jogo agora, na Copa do Brasil, vem os 2 jogos do Cruzeiro antes, e depois vem a partida de volta da Copa do Brasil e a partida do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Bom, volta para cá, vamos agora falar de outros assuntos. Afinal, o Campeonato Brasileiro volta na sua 33ª rodada. A gente vai ver depois que bagunça, a 32ª rodada, né? Essa foi a 31ª. 32ª rodada, voltamos então para comentar como é que vai ser essa reação aí, se o Cruzeiro vai mesmo deixar o São Paulo chegar tão próximo e nadar e morrer na praia. Bom, cão invade campo e morde atleta que depois marca golaço. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente mostrou esses dias, né? Um cão que invadiu, o jogador foi lá e fez um carinho nele. Exatamente. O cara tentou fazer o mesmo. Isso aqui é o seu campeonato... algum campeonato. De qual divisão do sul do país? Deve ser do Rio Grande do Sul. Deve ser a 15ª divisão, porque olha só o campo. O de Várzea é total, né? Lá, o jogador chegou, não, vocês estão demorando muito, deixa eu pegar ele. Fez um carinhozinho nele, pegou, beleza. E foi correndo, porque a gente não tava gostando. Olha lá, a gente não tava curtindo. Olha lá. Olha, ele não tá pegando cachorro. Tuque. Morde não. Não, e o bom é que ele marcou um gol. Olha lá. Não, e olha só. Olha lá, mordida abençoada. A mordida foi... Sim, gostei, eu vou curtir o canal deles, tá bom? Esse jogo do São Paulo, no Rio Grande do Sul, contra o Farroupilha. E isso é pela Copa Sul Fronteira. Copa Sul Fronteira. Copa Sul Fronteira. Nunca ouvi falar. Enfim. A mordida foi abençoada, deu sorte pro jogador. Deu sorte, o São Paulo perdia por 2-1. Não, foi o gol de empate, então. Foi o gol de empate. Aí, deu sorte ainda pra equipe também, olha só. Esse cachorro é bom, hein? Bom, agora vamos falar sobre... Arruma um cachorro desse pro Vila Nova, quem sabe dá sorte pra equipe colorada. Vai ter que morder muitos cachorros. Vai ter que morder muita gente lá. Em paródia de Real versus Barça, Soares come braço de Douglas e Piquet é cornetado. Vamos dar uma olhada aí.
Esse tem o áudio, pode manter o áudio. Tá aí essa paródia, né, super hilária desse jogo do Real e do Barça do sábado, né? A gente vê ali que o Casillas não teve nem tempo de colocar as luvas, né? O Neymar já tava fazendo gol lá. A gente viu o Messi desaparecido, né? Como é que ele fez? Só um dedinho na testa e desapareceu da partida, né? O Piquet fazendo pênalti, jogando carta. Tá jogando baralho lá. Tranquilão. Bem pesado, né? Esse humor, você sabe a origem dessa paródia? Será que é um humor que parece meio europeu, né? É europeu. Eles estão falando em espanhol. Porque o áudio. Inclusive tem algumas brincadeiras pesadas, inclusive, né? Então, serraram o braço do Douglas. Serra o braço do cara, uma coisa meio macabra, né? Não, e o bom é ver o esquema que o Soares tem sido mantido, né, lá, né? Segurança máxima, aí você vê um segurança espancado, assim, do lado de fora caído, né? Então, ficou bem pesado mesmo. Bom, Messi fez infiltração no tornozelo para enfrentar o Real Madrid, é o que diz pelo menos um jornal espanhol, o jornal Sport. Disse que ele literalmente entrou em campo com sacrifício total. Tá aí uma das justificativas dele não ter feito praticamente nada em campo. Mas as eleições têm sido uma constante na carreira do Messi, principalmente depois que ele ganhou os 4 títulos, né, de melhor jogador do mundo. A partir de lá, né, as eleições começaram a incomodar muito e fazer parte como posso dizer, do calendário do Messi, né, e não tem deixado o jogador jogar aquilo tudo que ele é capaz de jogar, mas o Messi, estando 50%, joga muito mais que muito jogador no Campeonato Brasileiro. É verdade. Inclusive essa prática de infiltração, ela é totalmente condenada pela comunidade médica ligada ao futebol, à medicina esportiva, mas tem alguns médicos malucos que ainda são adeptos dessa prática, que os mais receosos dizem que essa prática ela é muito nociva, porque ela pode te ajudar agora nesse momento, você entra em campo de boa, mas pode trazer um efeito colateral muito pior, porque quando o problema volta de bem mais em dobro, entendeu? Volta com complicações ainda maiores. Enfim, e é uma base de esse tipo de procedimento. Alguns jogadores já se ferraram com esse negócio, entre eles Zico sofreu muito com problemas parecidos, inclusive foi por conta desses problemas que o Zico teve que se afastar do futebol por conta de um problema no joelho, e ele passava por esses problemas de fazer esse tipo de procedimento de emergência assim, e aí bota o cara em campo. Aí depois o problema volta com força total. É melhor poupar o cara do que deixar ele. Lógico, evidente. Né? E nesse jogo ele nem fez tanta falta, né? Até porque praticamente não jogou. Ele não jogou nada, então fez um procedimento para fazer ele jogar, né? Ele jogou, mas não jogou e não adiantou muito não. Antes tivesse deixado poupado o Messi e deixado ele recuperar normalmente. Bom, e Neymar está a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol. Se tivesse feito gol nessa partida,
teria... Se tivesse feito mais um. Né? Tivesse feito mais um, dificultar um gol, porque ele tá com, ele tem 250 gols em 11 temporadas. Messi perdeu essa chance incrível, então, quando vencia por 1-0. Cacilhas impediu o gol de Messi, que seria o de 251, que seria, então, daria a ele o título de maior artilheiro da história do espanhol. Com Neymar, 6 alemães e 6 Soares, FIFA indica 23 a bola de ouro. Daí saiu a famosa, tão esperada lista. O Neymar pela quarta vez seguida, Pela quarta vez, não é a dele, claro que ele não vai não conseguir chegou a vez dele ainda, né? Não chegou a vez dele ainda, até porque essa ninguém tira do Cristiano Ronaldo. Impossível tirar do Cristiano Ronaldo. Neymar, então, está entre os 23 jogadores da bola de ouro. A FIFA, junto com a revista France Football, divulgou nesta terça-feira a lista de candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo neste ano. E o título mundial da Alemanha teve mesmo grande peso nas escolhas. 6 indicados estiveram no elenco campeão do mundo no Brasil. São ele, o Mário, Kroos, Lan, Miller, Neuer e Schweinsteiger. Enquanto outros atletas também tiveram uma boa participação mundial, como Javier Mascherano, o Pogba e o James Rodrigues. Os 6 alemães tiveram a seu favor, além do título defendido da seleção, a boa temporada também no Bayern de Munique, né? Estão arrebentando pra caramba. Se eu não me engano, eles foram campeões com praticamente 10 rodadas de antecedência, se eu não estou enganado. Foi mais ou menos isso. Eu não lembro a quantidade de rodadas, mas eles foram mas eles foram campeões antecipados, né, do campeonato alemão, bem antecipados. Bom, os 3 finalistas serão anunciados no dia 1º de dezembro. Bom, temos algumas cartas marcadas aqui, né? Claro. Eu te falo 2. Um é certo, Cristiano Ronaldo, e o outro, Zlatan Ibrahimovic. Será que o Neymar termina essa? Eu acho que o Neymar não entra. O Messi eu acho que não entra. O Messi não entra. Aquele prêmio de consolação de melhor jogador da Copa do Mundo, aquilo pegou mal pra caramba pra FIFA, e eu acho que a FIFA talvez não liste ele nesses 3 melhores. Então eu vou colocar da seguinte forma, os 3 para mim: Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Arjen Robben. Pode ser? Bom, Cristiano Ronaldo é certeza. Até porque vai ser o vencedor da bola de ouro, ninguém. Muito difícil alguém tirar dele. O Ibrahimovic pesa sobre ele o fato de não ter participado em Copa do Mundo, né? Não, até porque quem tirou ele foi o Cristiano Ronaldo. Foi a seleção portuguesa que tirou a seleção da Suécia de disputar a Copa do Mundo na repescagem. Bom, temos ali uma dica de fora dizendo que o Benzema entra. Pode ser também. Benzema vem dessa última temporada, vem jogando muito. É um bom jogador, mas em relação aos jogadores que tem na lista, né, o Ibrahimovic tem muito mais condições de estar nessa lista do que o Karim Benzema. Pelo menos nessa lista final dos 3 aí que concorrem. Temos a lista de treinadores. Cara, nunca entra um treinador brasileiro aqui, né? Nunca entra um treinador brasileiro. Para entrar, se fosse entrar, só entraria o Tite, né, no Corinthians, mas isso foi lá no passado. Tá, galera, o Ancelotti da Itália e Real Madrid, tem o Conte, Guardiola, Van Gaal, Simeone e o Mourinho, né, que são os mais famosos. Sim, pelo que apresentou na última temporada, né, no futebol europeu, eu apostaria em Diego Simeone como eleito o melhor técnico aí, né, dessa temporada, mesmo tendo perdido a Champions League para o Real Madrid do Carlo Ancelotti. Vídeo de suposta agressão de Maradona à namorada vira polêmica na Argentina. Eita, Lelê. Esse cara, falar pra você, viu? Não tem jeito, ele sempre, quando aparece, tem algum problema. Não, e quando ninguém na imprensa não lembra dele, ele dá um jeito de ser lembrado, né? O ídolo argentino Diego Maradona teria se envolvido em mais uma polêmica. Agora o craque foi ligado a um possível caso de agressão a Rócio Oliva, a sua namorada. De acordo com o site Primícias, Chino Maradona, sobrinho do ex-jogador, teria sido responsável por divulgar um vídeo em que Maradona aparece supostamente batendo em sua namorada.
Eita, Lele. O Maradona, na verdade, chegou a ser casado com ela, se casaram em 2013, e depois de que aconteceu esse fato aí, os dois acabaram se separando. Segundo a publicação, antes da publicação do vídeo, Rócia teria conversado com Maradona sobre o tema. O diálogo foi divulgado pelo site. Ele dizia o seguinte: você quer saber o que tenho gravado? Agora vai ver. Agora corto e te mando para que veja o que tenho. Não me incomode mais, disse ela. Bom, se fosse no Brasil, estava enrolado, né? Cabe uma denúncia, cabe uma Maria da Penha aí. Maria da Penha? Maria da Penha. No Brasil caberia. STJD absolve Corinthians e livra time de perder pontos por caso Petros. Mas que é justo, cara. Eu acho justo. Até porque a culpa não foi do Corinthians. A culpa foi da Federação Paulista, que não conseguiu, né, cumprir com o dever dela. O Corinthians fez aquilo que ele deveria fazer, registrou o jogador apareceu no BID, que é o boletim informativo diário da CBF, que dá condições do jogador estar em campo. Então, nada mais do que justo. Pelo menos dessa vez o STJD acertou. Pelo menos uma. E estava correndo o risco de perder, além dos pontos, ainda ter que pagar uma multa de até R$100 mil. O Alvinegro, então, conseguiu se livrar desta acusação e, mais do que justo, o culpado disso tudo foi a Federação Paulista de Futebol. Exatamente. As federações têm que, eu vou colocar o seguinte, tem que se profissionalizar no Brasil. Vice do Grêmio vê julgamento pela simpatia em absolvição do Corinthians, né? O vice, o Nestor Ren, ele criticou o STJD na absolvição ao Corinthians no caso Petros. Segundo o dirigente, o julgamento foi feito conforme a simpatia. Unidos como terceiros interessados, o tribunal, Inter e Grêmio aguardam para dar novo passo jurídico. Até porque o Grêmio e o Internacional tinham interesse direto nisso, né? Óbvio, se o Corinthians é punido com a perda de pontos, as duas equipes são beneficiadas, né? Porque elas tomam a posição do Corinthians, né? O Corinthians hoje está ali entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação, atrás do Internacional. Atrás do Inter, né? Então afastaria o Corinthians do Internacional e ainda colocaria o Grêmio à frente, né, com a perda de pontos do Corinthians no caso de uma condenação. Mas isso não aconteceu e eu sinto muito ao pessoal do Internacional e do Grêmio por este caso. Isso não vai acontecer, mesmo que vocês tentem reaver aí esse processo. Realmente. Neilton versus Gabriel, crias da base do Santos se reencontram em semifinal. Cruzeiro e Santos iniciam nessa quarta-feira a briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. As duas equipes fazem o primeiro jogo da semifinal da competição às 22 horas, horário de Brasília, e as duas promessas da Vila Belmiro estarão em lados opostos. Neilton pelos mineiros e Gabigol pelos santistas. O atacante que atua no time comandado pelo técnico Manuel de Oliveira deixou o Peixe em maio deste ano, quando acabou o seu contrato, e agora passa por um momento distinto que o jogador que o Alvinegro vive, como uma grande promessa, literalmente, do Santos Futebol Clube. Todo mundo olhava, tanto para o Neilton como para o Gabriel, mas o Neilton sempre é lembrado, até mesmo pelo corte, né, que é meio parecido com o do Neymar, né, até mesmo pelo nome, né, que ambos com ele. Porém, o Neilton, desde o momento que saiu do Santos e foi para o Cruzeiro, praticamente sumiu. Você não vê o Neilton ser utilizado pelo Marcelo de Oliveira na equipe do Cruzeiro, até porque tem jogadores com muito mais qualidade do que ele dentro do elenco. Eu vou deixar de colocar um Borges, deixar de colocar um Dagoberto para colocar o Neilton? Não vou. Eu não vou fazer isso. Eu particularmente não vou fazer isso e o Marcelo Oliveira também não tem feito isso. Agora o Gabriel não. O Gabriel tem se destacado dentro do Campeonato Brasileiro, é um dos grandes nomes do Santos na competição, assim como o Giovani, e que provavelmente deve ser um dos nomes a ser negociado pela equipe santista futuramente. Não, e o outro lado positivo do Gabriel é que ele pode jogar em 3 posições distintas, né? O que dá uma flexibilidade muito maior pro técnico e um melhor aproveitamento também para a equipe. Exatamente, enquanto o Neilton não. O Neilton é centroavante, ele joga como centroavante. E no Cruzeiro nós temos bons centravantes, temos Marcelo Moreno, temos os Borges que está no banco, tem o Ricardo Goulart que é atacante, né? Então são bons jogadores.
Fica muito difícil para ele aparecer nesse time do Cruzeiro com tantos bons nomes. Eleições encerradas, é a vez de apresentar um novo mapa dos governadores dos 27 estados brasileiros. A maioria dessa vez é de botafoguenses. Os times dos governadores. Bom, engraçado, né? Tem mais torcedores do Botafogo e olha, você vê que o Botafogo tem até lá no Maranhão. O Flávio do Maranhão é torcedor do Botafogo. Tem o Flávio do Maranhão. Mas também vai torcer pra quem lá? Torcer pra quem? Pro Maranhão? Qual que é o time do Maranhão, assim? Sampaio Correia. Sampaio Correia. Vai torcer pro Sampaio Correia? Não. Ele deveria torcer pro Sampaio Correia. Pois é, ele tem o torcedor do Alagoas também, né? Um botafoguense no Alagoas. Devia ser um horror, devia torcer pro... Em Alagoas tem que torcer pra quem? Lá tem... Em Alagoas temos... CRB. Ipatinga. Tem CRB de Alagoas. CRB de Alagoas, tem no interior a Ipatinga, né? Ipatinga em Minas. Não, tem um time do interior lá que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Série C do Campeonato Brasileiro. Alagoas, eu não me lembro. É uma terra onde se produz muito fumo. Nós já fomos uma vez transmitir um campeonato de fute... Aí tem o governador do Distrito Federal também, que é botafoguense, né? Tem bastante botafoguense aí. Cruzeirense também, então cruzeirense do Piauí. E ainda mais o Cruzeiro, que é um time mais de expressão mais local mesmo, né? Tião Viana torce pro... O Tião Viana do Acre torce pro Fluminense. Mas assim, Fluminense, Flamengo, Corinthians são times de expressão nacional. Então, por exemplo, o Cruzeiro lá no Piauí já é mais estranho. Por exemplo, o Beto Richa já é muito... Ele já é caseiro. Ele torce pro Londrina. Olha aí. Certinho. Ele torce pro Londrina. Que tá lá o José Ivo também torce para o Juventude, no Rio Grande do Sul. Esse também é bairrista. O do Rio Grande do Norte também, torce para o BC. Exatamente. E o do Pernambuco também, Santa Cruz. Nós estávamos falando de Alagoas aqui, nós esquecemos do Asa de Arapiraca. A Asa de Arapiraca, eu tô falando. Arapiraca. A Asa de Arapiraca. É esse time mesmo que você está tentando lembrar. Nós já fizemos transmissões lá em Arapiraca. Isso aí. De Sergipe, olha lá, o Jackson torce por Confiança. Confiança é do Sergipe, é uma equipe do Sergipe. Ele também é bem barrista. O Camilo também, que é governador do Ceará, ele torce por Icasa, que é do Ceará, e disputa a Série B. Do Pará, torce. Como é que é o nome daquele time lá, gente? Sueli Campos, do Alinha de Roraima. Não, do Pará. Ela torce por Rio Branco. Não, o time do Pará é o quê? É o Remo. É o Remo. É o Remo. Eu tô tentando enxergar. É o Remo. Simão Jatene. É o Simão Jatene. E a Sueli Campos torce para o Rio Branco. Tem o Baré ali em cima. Aquele é Baré. É Baré? Baré. Realmente é Baré. Aqui nós temos no Amazonas o Zé Melo. Já o Zé Melo, ele torce pro Nacional e torce pro Flamengo. Não, mas ali a gente tem mais outros meio ali também. Ó, lá na Alagoas, ele torce pro... Na Paraíba, aqui, ó, o Ricardo Coutinho torce pro Vasco e pro Botafogo da Paraíba. E aquele outro também ali do Alagoas, ó. Tem um verdinho, que eu não tô enxergando o nome. E o Botafogo. Ele torce pro Murici de Alagoas e pro Botafogo. Não. É Murici. Termina com AU. Tem um A e L no final. Murici de Alagoas. Murici de Alagoas. Inclusive, esse senhor aí, o pai dele é um cara muito famoso, viu? Ele é filho do Renan Calheiros. Renan Filho. Coutinho. Mas Ricardo Coutinho ali. Muito bem, volta pra cá, corta pra cá. Não, você não falou do nosso. Do nosso governador, eu torço pra Goiás. Então, Barrista também. Marconi Pereira é barrista. Marconi Pereira é torcedor do Goiás. Só pra repassar a informação aqui, o CRB estava na Série C do Campeonato Brasileiro e conseguiu o seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E o Fortaleza não conseguiu, tá? Não conseguiu? Não. Ficou pra trás do Fortaleza. De novo. Dragão já foca no clássico, enquanto o Vila Nova ainda pensa no Santa Cruz. Que situação, né? Que situação clássico distinta. Santa Cruz. Clássico Santa Cruz. Preocupação aí pro Vladimir, né? Que não pode ainda se dedicar pro clássico, né? Ele tem que focar mais
nesse jogo de hoje, que é essencial, porque o Vila tem 7 jogos e precisa de 6 vitórias, Precisa de 6 vitórias, precisa então, vencer. só pode perder mais um jogo e não seria legal que perdesse ele logo agora, né? Então a situação tá bem complicada aí pro Vladimir, que tem esse jogo de hoje e o grande clássico com o Atlético Goiano no fim de semana, por essa rodada que começa hoje também para outros times da Série B, né? Esse é um jogo atrasado pela 31ª rodada, né? O jogo de hoje do Vila Nova contra o Santa Cruz, e esse jogo pela 33ª rodada vai ser tem mais 3 jogos, dia né? 31. E o Vila Nova enfrenta o Atlético Goiano na sexta-feira, por essa 33ª. Dia 31 no Serra Dourada, às 7h30 da noite. Mas antes vamos falar do jogo do Vila. Vila Nova, que precisa dessa vitória, conforme a Clara falou aqui, para ir mais forte para o clássico da sexta-feira contra o Atlético, para ainda sonhar em não cair para a Série C. Caso seja derrotado hoje, sinto muito, um abraço, Vila Nova, Série C ano que vem. Não, aí ele tem que ganhar 6 partidas de 6, né? Não, mas ele não vai ganhar. Mas ainda não tá matematicamente, a gente tem que levar todas as possibilidades, a gente tá falando com possibilidades, sim, mas, não com achismo. Mas eu não tô falando com achismo, eu tô falando o que eu penso de fato, porque... não é achismo, Oi? Não é achismo. Oi? Eu não acho, é o que eu tô pensando, de fato. Não! É o que eu acho, é o que eu tô pensando, você pensa, acha... Não. A questão é tipo é a seguinte, aquele cara, penso, logo existe. o Vila Nova pode até ganhar. O Vila Nova pode até ganhar a partida hoje. Porém, é muito difícil que isso aconteça. E no jogo contra o Atlético, eu já vou dizer, o Vila Nova não ganha. Tá, a gente também achava que o Vila não ganhava do Vasco, né? No Mané Garrincha. Né? A gente também achava que o Vila não ganhava do Sampaio Correia. Né? Bom, exatamente. Bom, aqui estão os jogos da Série B de hoje, né? Além do Santa Cruz e Vila Nova. Que é jogo atrasado. Atrasado. Temos também o Oeste e a Portuguesa, que acontece às 19h30. Luverdense pega o Avaí. Às 10 para as 10 da noite. Tarde, né? Tarde. Fazer o quê, né? Temos também o Joinville enfrentando o Bragantino. Não, eu não entendi por que não tá os nossos jogos ali na tela, né? Nós temos? Tem. Aê! Tá aí, ó. Você tá pronto. Aquilo que eu disse tá aí na tela agora. Vila Nova e Santa Cruz. Bragantino enfrentando o Joinville. O Luverdense pegando o Avaí e a Portuguesa enfrentando o Oeste. São jogos de hoje, da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o Santa Cruz e Vila Nova trata-se de um jogo atrasado, não é da 33ª rodada, até porque o Vila Nova vai enfrentar o Atlético nessa rodada e a onça vai beber água. E olha, eu continuo repetindo e afirmando para vocês, esse jogo vai ter um dos melhores públicos do Serra Dourada. Eu ainda duvido. Tem tudo para ter, porque pelo seguinte fato, não apenas pela fase que o Atlético vive nos últimos jogos, né, que são esses 7 jogos sem derrota, se eu não estou enganado, né, a proximidade do G4, né, que é o grupo que dá acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Embora o Vila viva uma situação complicada e lute para não cair, mas pode ser pode ser o último clássico, né, entre Vila Nova e Atlético este ano, e nós podemos ter esse clássico só em 2016. Porque ano que vem no Campeonato Goiano, o único clássico que a gente tem é Goiás e Atlético. Tem esse fator, mas eu acredito que o resultado de hoje vai influenciar muito no público desse jogo. Se o Vila Nova perder hoje, a chance de ter um grande público do Vila Nova no estádio sexta-feira é muito pequena, porque, como a gente já falou, ele teria que ganhar 6 de 6 partidas, então não pode perder mais nenhuma, ou seja, a torcida ia ficar com o pé atrás de ir no estádio, ainda mais por ser um clássico, né? Porque se perder em casa contra um adversário, né, um grande adversário assim, seria uma
e aí seria onde culminaria o rebaixamento já. Então, assim, 2 derrotas seguidas, o Vila já está rebaixado. Ou seja, culminar esse rebaixamento dentro de casa contra um grande adversário, eu acho que seria muito humilhante, no caso, para a torcida. E os torcedores podem pensar nisso e não ir no estádio para acompanhar a partida. Em outro aspecto, vai dar muita briga, foi como o Lucas ali está falando, vai dar muita briga. O torcedor do Vila Nova vai para brigar mesmo, pela questão que o Hélio falou do clássico. Não teremos mais clássicos ano que vem com o Vila, né? Então, tem essas duas vertentes que podem influenciar assim, o público, mas eu acredito na primeira, que o pessoal vai ficar meio desmotivado de ir, caso o Vila perca hoje, porque vai culminar o rebaixamento dele na sexta-feira. E outro fator que pode culminar também é o preço dos ingressos, né? Que nós temos que descobrir qual será o valor cobrado, né? Porque o mando de campo é do Atlético, né? Se eu não me engano, sim. Eu não acredito que o Atlético vai querer ajudar a torcida do Vila Nova, não, viu? O mando de campo é do Atlético. Exatamente. Eu não acredito que o Atlético vai colocar o preço lá embaixo para poder... Sabendo que a torcida do Vila é muito mais presente do que a do Atlético, eu acredito que eles não colocariam o ingresso baixo, num valor mais baixo, para atrair o público do Vila Nova, não. Eu colocaria pela seguinte questão: o Atlético precisa de apoio, né? Principalmente dos seus torcedores em relação à questão de comercial que estourou aqui. Perguntando se você tem dotes. Você tem dotes? Não sei do que ela está falando. Não faz ideia do que ela está falando. Também não. Em relação à questão dos ingressos e da torcida no clássico entre Atlético e Vila Nova na próxima sexta-feira, fica mais viável o Atlético colocar ingressos em promoção para atrair o torcedor, para que o próprio possa empurrar a equipe para cima da equipe colorada e, de quebra, empurrar a equipe rubro-negra para o grupo dos 4 que se classificam, pois uma vitória do Atlético na sexta-feira e, dependendo dos resultados, já coloca o Atlético na zona de classificação para a Série A. Tem esse fator, mas se ele coloca o ingresso mais baixo, a torcida do Vila também vai para lá. Vai comparecer. Como a torcida do Vila é maior do que a do Atlético, a gente sabe, assim, nem questão de maior, questão de comparecimento nos estádios, né? A torcida do Vila é muito mais presente, né? Eu acho assim, é uma das coisas que o Vila mais tem hoje em dia, a torcida, que ele tem que prezar mesmo, porque a torcida é fiel mesmo, tá lá, sofre junto. Então, eu acho que seria um tiro no pé, no caso do Atlético, colocar um ingresso muito baixo para atrair o seu torcedor, porque não iria atrair só o torcedor deles. A não ser que o Vila perca hoje. Aí ele pode colocar valor baixo, que eu acredito que não lota de torcedores vilanovenses. Eu não discordo de você, claro, mas eu penso que seria a melhor solução, até mesmo porque, por mais que tenha mais torcedores presentes a equipe do Vila Nova em estádios do que a torcida do Atlético, seria interessante para o Atlético a renda, pois ele já é o mandante, né, da partida. Então, esse fator aí deve contribuir, né? Eu, particularmente, colocaria os ingressos mais baratos para atrair os dois torcedores, ainda mais por esse ser o último clássico do ano entre equipes goianas. Entre o Vila Nova, né? Envolvendo o Vila Nova. Envolvendo o Vila Nova. Assim, porque nós só teremos clássico agora, Goiás e Atlético no ano que vem, e no Campeonato Goiano, e possivelmente no Campeonato Brasileiro. Né? Possivelmente, isso se o Atlético confirmar, né, o seu acesso. Agora nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Né? Primeiro, nessa partida do Vila com o Santa Cruz, que é hoje à noite, e depois a partida, né, contra o Atlético Goianiense. Mas é como eu te falei, eu acho que o resultado de hoje vai influenciar tudo. Influenciar até na decisão do valor dos ingressos. É muito em função disso, vai ser muito em função disso. Esse jogo, porque eu duvido muito que o torcedor do Vila Nova vá para o estádio na sexta-feira, sabendo que não pode perder senão está rebaixado. Exatamente. É algo complicado. Sabendo que a equipe do Atlético ainda está em busca do G4, né? Está impulsionada e vem embalada, né? De uma grande sequência de vitórias, né? Uma sequência muito boa de resultados que tem aproximado ainda mais o Atlético Goiano do G4.
se eu não me engano, são 7 jogos do Atlético sem derrota. Sem derrotas, né? E tem ganhado jogos importantes e ganhado pontos fora de casa. Por mais que você esteja numa competição, seja ela Campeonato Brasileiro, da Série A, B, C ou D, ou de qual série for, se você tem um time com qualidade, você ganha os jogos em casa, que não dever, é obrigação do time que está jogando em casa vencer o jogo dentro de casa. Mas se você consegue arrancar um ponto fora de casa, isso ajuda muito nessa corrida para um possível acesso e até mesmo uma permanência aí no Campeonato Brasileiro, seja ele de qual série for. Muito bem, olha só, Blatter diz que foi um erro dar prêmio de melhor da Copa para Messi. O mandatário da FIFA, ele que está na Rússia para o lançamento do logotipo oficial da Copa do Mundo de 2018, ele admitiu que o comitê responsável pela eleição dos melhores da última edição do torneio no Brasil errou ao escolher Lionel Messi como o melhor jogador da Copa do Mundo. Ele disse o seguinte: considero que a decisão foi incorreta. Eu me surpreendi quando recebi a decisão adotada pelo comitê. Disseram para mim que analisaram apenas 10 jogadores que disputaram a final, disse Blatter, de acordo com os jornais russos. Blatter disse, inclusive, que em diversas ocasiões, de que o goleiro Neuer, campeão do mundo, para ele seria merecedor, inclusive, do prêmio do torneio. E o Neuer não foi nem relacionado entre os 3 melhores, para você ter ideia, né? Eu quero saber. E ficou com a bola de prata foi o... Bola de prata. Bola de prata, vou pegar de Sorocaba. O Thomas Miller, que inclusive também foi o vice-artilheiro. E eu acho que o Robin, né, ficou em terceiro. O Arjen Robben ficou em terceiro. Mas enfim, o Neuer nem foi lembrado. Foi, claro, recebeu de melhor goleiro, tal e coisa, mas não foi lembrado entre os melhores do torneio. Tá aí uma boa para a FIFA repensar nos critérios em relação a essa lista que vai ser apresentada dia 1º de dezembro, os 3 finalistas do melhor do mundo. E eles descobriram isso só agora? Não, eles admitiam mesmo no outro dia, ao término na Copa, no outro dia, a FIFA já admitiu, o próprio Blatter já admitiu que ele falou o seguinte, que eles vão rever os critérios do comitê para analisar os jogos e eleger o melhor jogador, depois do que aconteceu no Brasil. Eles admitiram que realmente tinha sido... foi constrangedor, a palavra mais correta. E você sabe quem que levou um gancho? Ficou feio, né? Ficou feio. Quem que levou um gancho de 3 meses? Quem? Zinedine Zidane. Por quê? Foi suspenso por trabalhar com a licença incorreta, sem licença. Ele é treinador do Real Madrid B. Real Madrid B disputa a 3ª divisão do Campeonato Espanhol e ele entrou em campo em algumas partidas sem a licença correta, por isso o STJD de lá deu um gancho nele de 3 meses, não perdoou mesmo. Meu amigo, lá não é o Brasil, não. Não é o Brasil, não é a farra. Aqui o pessoal deixa isso acontecer, né? Se não deixasse era outra história, meu amigo. Bom, quem levou mais um número para sua galeria de coisas inacreditáveis é o goleiro Rogério Ceni. Depois dessa última vitória contra o São Paulo, Rogério Ceni tornou-se o jogador com o maior número de vitórias por um único clube, superando o galês Ryan Gibbs. O São Paulo venceu o Goiás e o Rogério Ceni agora com 590 vitórias em 1.174 partidas disputadas com a camisa do time do Morumbi, superando então Ryan Gibbs, que venceu 589 jogos quando atuava pelo Manchester United. O Rogério Ceni é mito, né? É mito e vai ser muito difícil algum outro jogador superar ele. Penso que hoje, pela categoria e pelo que tem feito dentro de campo, Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi são alguns dos candidatos a poder superar esse número do Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, inclusive, ele é condecorado por outros números, pelo Guinness Book, por 3 recordes. Ele tem maior número de jogos por um mesmo clube, maior número de jogos como capitão de um mesmo clube, ou seja, 888 jogos. Nossa, gente. Como capitão. É uma relíquia, né? E outra, essa dificilmente vai ser superada, que é o goleiro com maior quantidade de gols marcados, 123 gols. Aí já é mais complicado ainda, porque goleiro marcar gol, nós temos
pouquíssimos. Temos o Márcio aqui, no Atlético, né? E atualmente no futebol mundial eu não conheço nenhum outro jogador de clubes grandes, pelo menos, que faça esse tipo de gracinha, de sair lá do gol dos três pauzinhos lá para ir bater falta e correr o risco de deixar o gol sem ninguém. Eu só conheço o Rogério Ceni, o Márcio e o Chilaver, não conheço outros goleiros. O Chilaver já aposentou, né? Isso o Chilaver já aposentou, tem esse detalhe. Então, assim, eu definitivamente não conheço nenhum outro jogador profissional que faça esse tipo de gracinha, de sair do gol e lá bater falta, bater pênalti. Inclusive, é uma coragem muito grande, até porque o próprio Rogério Ceni já tomou alguns gols. Já. No jogo contra o Flamengo, o pessoal tentou também marcar esses gols, aproveitando que o Rogério Ceni saiu para cobrar as faltas, cobrar o pênalti, e demorou a voltar, mas eles só não tiveram sorte na pontaria. O Alex, diga. Nós temos uma pergunta aqui do Jailton, né, que acompanha o nosso programa. Ele pergunta pra gente como nós avaliamos o desenvolvimento do time do Goiás no Brasileirão. Eu disse quando o nosso programa se iniciou, o Goiás, né, todo mundo falava que o Goiás estava ali entre os primeiros colocados, ficaria ali. Eu disse desde o início, quando iniciou o nosso programa, que o Goiás não tinha time para permanecer ali e que o lugar dele seria no meio da tabela. Né? Então, o Goiás está fazendo aquilo que condiz, né, com a sua equipe dentro de campo, que não é uma equipe qualificada, onde a gente vê que não há, como eu posso dizer, que falta algumas qualidades, algumas peças de nome realmente na equipe do Goiás, embora nós tenhamos apenas hoje o goleiro Renan, né, que veio do Internacional de Porto Alegre, né, e nós não temos outro grande nome na equipe do Goiás. Portanto, nós não temos grandes jogadores de nome e com qualidade para que o Goiás pudesse estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou reiterar o meu comentário: o time do Goiás é time de meio de tabela. Isso quando não fica no final da tabela e ainda cai para a segunda, que já aconteceu algumas vezes. O time de Goiás, ontem eu estava conversando com um amigo sobre a situação do Goiás. Goiás é um dos clubes mais bem estruturados do futebol brasileiro. Ponto. O Goiás, ele tem uma das coisas que é primordial no futebol hoje. A categoria de base do Goiás é excelente. O Goiás tem uma capacidade de formação de jogador que é uma coisa maravilhosa, superando grandes times do eixo São Paulo, do sul do país, ou seja, é algum dos clubes que mais revela jogadores e com uma categoria de base muito bem estruturada. O que falta para o Goiás para ser um campeão brasileiro? Se é um time que tem uma excelente estrutura, se é um time que revela jogadores, eu acho que o que falta é o seguinte: o Ali Pinheiro, quando assumiu o Goiás nos anos 60, Goiás era um timeco literalmente. O Ali Pinheiro fez do Goiás um time de ponta, entre os melhores times do Brasil. O que falta agora é resultado. Resultado é título de expressão nacional, né? Esquece Campeonato Brasileiro da Série B, já tá bom, já mostrou que sabe ganhar a Série B. Agora tem que ganhar a Copa do Brasil, tem que ganhar a Sul-Americana, tem que ganhar. Um dos grandes problemas que não apenas o Goiás enfrenta, mas também os times goianos, é a qualidade do campeonato goiano. Né? A qualidade do campeonato goiano, embora muitos falem que ela tenha melhorado, mas deixou muito a desejar no último campeonato, pelo que foi apresentado pelas equipes goianas dentro de campo. Falta uma melhor estruturação, né, do campeonato goiano e de algumas outras equipes do estado para que ele possa ser mais competitivo. Né? Então falta essa competitividade, né, no futebol goiano, algo que a gente não tem, porque se a gente observar bem, são poucos os times que se destacam que vêm do interior. Né? A gente começa vem e some, né? Vem e some, de fato. Já tivemos o Santa Helena, o Itubiara, Morrinhos, o Morrinhos, o Novo Horizonte, por exemplo, o Craque. O Craque sempre é lembrado. Mas vem, aparece e some. Exatamente. Precisa de um calendário maior para que essas equipes não percam jogadores, né, porque elas são formadas como equipe de verão, só no final do ano, para disputar o Campeonato Goiano. Não tem uma outra competição que elas possam estar. O Goianese, por exemplo, que apareceu nos últimos 2 anos, já foi campeão goiano, inclusive, eu não me lembro o ano,
né, mas tem aparecido, né, parece que tem tido investimento na cidade goianésia e no time do Goianésia. A Aparecidense apareceu recentemente como uma das 4 melhores equipes do campeonato goiano, onde a gente tinha antigamente Vila Nova, Atlético Goianiense e Goiás, e apenas uma equipe do interior, e a gente ainda tinha o Goiânia de quebra, né, formando o quarteto da capital goiana. Hoje a gente não tem. Hoje nós não temos Goiânia na Série A do Campeonato Goiano, nós não temos Vila Nova na Série A do Campeonato Goiano, e nós temos apenas Atlético e Goiás. E Atlético e Goiás vão polarizar, querendo ou não, porque as equipes do interior não têm outra competição para manter os jogadores. Fora isso, não tem a estrutura que tem o Atlético e o Goiás tem hoje. Complementando o que eu estava dizendo, acho que o Goiás, você disse uma coisa interessante, que o Goiás não tem uma competitividade muito grande aqui no regional, mas o Goiás, em uma boa parte do ano, ele participa de torneios de grande competitividade, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Goiás, ele participa sim de competições de expressão nacional, mas o que falta para o Goiás, eu acho que é uma gestão focada em formação de elenco e manter esse elenco. E manter, porque essa é a grande dificuldade do Goiás, né? Manter esses jogadores que aparecem por temporadas, né? Igual o Eric mesmo. O Eric é um dos grandes prováveis que vão sair agora no final do ano. E seria muito mais viável para a diretoria manter ele ali por mais 1 ou 2 anos ali no clube, para quando ele sair ele estar bem mais preparado, o Goiás poder lucrar, né? Ganhar com essa questão de ter preparado um jogador como o Eric, que anda se jogando tão bem, e aí manter ele poder usufruir do jogador, né? Porque o Goiás ele não aproveita do jogador que ele cria, que ele ensina a jogar, que ele faz o jogador. Então ele não aproveita disso. Então quando o jogador começa a mostrar um aproveitamento maior, o jogador sai e vai para outros clubes, né? E acontece como o Walter, por exemplo, que não foi cria do Goiás, mas que mostrou um grande futebol enquanto esteve no Goiás, que quando foi para fora poderia ter sido aproveitado aqui mais um tempo, poderia ter sido segurado o Walter pelo menos mais uma temporada, mais um ano, e aí agora ele foi pro Fluminense, perdeu peso e nunca mais apresentou o futebol que ele apresentava no Goiás, né? E se tivesse mantido aqui, ele poderia estar jogando do mesmo jeito até hoje. O Walter é titular em qualquer clube da capital goiana, em qualquer um deles. Tá no Fluminense, tem o Fred, beleza, mas tem dia que o Fred não tá, mas ainda assim o Cristóvão Borges prefere utilizar outro jogador e não utilizar o Walter. Não sabe aproveitar ele. E é um jogador que tem qualidade. O Goiás, se tivesse continuado desde aquela temporada, né, do fim do ano passado, aquela sequência de vitórias que o Goiás quase conseguiu uma vaguinha para Libertadores, hoje o Goiás poderia estar numa situação bem mais tranquila, né? Bom, eu acho que o Goiás vai ter um grande avanço se aproveitar essa nova regra imposta pela FIFA de proibir a presença de investidores no futebol com os jogadores. E isso provavelmente pode facilitar muito a vida do Goiás, porque vai ter dinheiro em caixa. Se você revela um Eric da vida aí, segura o moleque, segura o menino. Na hora que você tá a fim de fazer uma grana, vende o menino e aí você vai ter um dinheiro para manter parte do elenco. Você pode usar um jogador para manter um elenco. Para manter e usar dele, né? Se o Eric sair agora, ele não vai ter o dinheiro que o Eric tem, e nem vai aproveitar o futebol do Eric. Exatamente. E nem vai ter outro jogador para substituir. Exatamente. Então perde em todos os lados, né? Já não tem o centroavante, perde o atacante que é destaque na equipe. Quem que vai substituir? Então, assim, tem alguns planos. O Goiás já está tentando, já há algum certo tempo, usar aquele sistema do sócio-torcedor, que por enquanto só funcionou na prática mesmo para o Internacional. Nós já falamos sobre isso aqui. Eles tiveram uma receita de 39 milhões. 39 milhões, 2 milhões a mais do que a cota de TV, que é de 37 milhões de reais. Para você ter ideia, só com essa grana já paga a folha da galera. Nossa, paga. Então, assim, o resto que vier, você pode investir em outras coisas. Então, o Goiás tem tentado implantar algumas coisas que ainda não deu fruto. Essa é uma das implementações que o Goiás tentou e até agora não deu certo. Também é um caminho, mas para isso você tem que convencer o torcedor de que é viável. Aquele torcedor que gosta, aquele torcedor que torce, aquele que vibra. Mas você tem que fazer por onde? Como que você falou, tem que fazer que seja viável. O Goiás não faz que seja viável. Fica mais fácil eu comprar todos os jogos do Goiás aqui do que eu ser sócio torcedor da equipe.
Fica mais barato do que o seu sócio torcedor. Vou comprar nos ingressos. Ser sócio torcedor é muito mais caro. É melhor comprar a bolsa do jogo que eu quero. Exatamente, que isso sai muito mais barato. Né? E o Goiás, ao deixar isso, né, o programa sócio torcedor mais caro do que comprar os ingressos do jogo em si, né, ele dá um tiro no pé, literalmente. Né? Porque você tem que colocar, como você colocou, Alex, algo que seja viável ao torcedor. Se não for assim, sinto muito, meu irmão. Sinto muito, meu irmão. Sinto muito, meu irmão. Vamos embora, meu irmão? Com essa Vamos frase, embora. a gente Com essa frase, encerra, né? Encerramos então, meu irmão. Você que está conectado com a gente, é um prazer imenso ter você com a gente todos os dias, às 10h30, às vezes 10h34, às vezes 10h35, mas sempre. Eu tenho esporte na rede de segunda a sexta. Exatamente, mas de segunda a sexta a gente está sempre aqui, com 1 ou 2 minutos de atraso, ou 10 ou 15, porque você sabe como é que Ou meia é. hora, às vezes. Ou meia hora, aí depende muito da sua internet, da sua conexão, entendeu? Às vezes pode estar atrasado. A gente começou às 10h30, mas a conexão só vai chegar na sua casa às 10h40, às 10h50, isso pode acontecer. Mas seja como for, um abraço, obrigado pela companhia. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, Alex. Tchau, tchau, Hélio. E novamente o Hélio furou o compromisso dele. Eu furei não. Eu furei não. A pessoa Não trouxe veio. convidado. Eu não tenho culpa. Por que eu sou sempre o culpado? Se a pessoa não vem. Eu Porque é não a sou sua culpado. palavra que fica Eu aqui. não sou o culpado. Ela não vem. Ela não veio. Você vai ver como é que eu e a Clara nós mantemos os nossos Nossa, compromissos. Vocês vão trazer o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Aqui. Aqui. Dobradinha de Cristiano aqui. Cristiano. Cristiano da Zedu. Tchau, gente. Abraço, até amanhã. Agora